E aí, pessoal, de histórico pra gente, né? Ou uma vitoriazinha, né? Ou finalmente uma vitoriazinha. Ontem o Bessias foi rejeitado pelo Senado, a vaga do Senado, a vaga do STF. Uma coisa que não acontecia desde 1894, quando o Nilo Peçanha, acho que indicou 4 pessoas e foram rejeitados os 4, né? E ontem foi uma queda de braço mesmo, o Senado mostrando que o governo federal, no caso Lula, está perdendo forças mesmo, né? Porque o Lula apostou tudo. Cara, o cara despejou 12 bilhões no Senado para comprar essa vaga, né? E o Senado pegou o dinheiro e deu não pro Lula, né? Aí vocês dizem, tá vendo, o Senado é corrupto. Cara, eu não tô falando sobre isso. Estamos falando sobre forças políticas. Sim, sobre corrupção, nem vamos entrar nesse assunto. Mas ontem o Lula apostou tudo, né? Essa semana toda o Lula apostou aí com emendas e dinheiro, despejou dinheiro. 12 bilhões que nós pagaremos, né? E vamos ter que pagar. Isso aí é fato, já falei isso várias vezes, o escândalo do Master, o INSS, e agora esses 12 bilhões, nós vamos pagar, irmãos, nós vamos pagar. E é isso, mas o Lula perdeu forças, né? Ontem ficou claro isso. Cara, o STF, o Senado falou não para eles. E outra coisa também que fica subentendido, e o número, né, de senadores que falaram não para o Bessias foram 42. Eu tenho que revisitar lá, mas foram 42, 43. Cara, foi um número grande. E esse número já deixou o STF pensando, né? Porque com esse número, nessa legislatura, já dá para dar impeachment de ministro do STF. Veja, o Alcolumbre nunca vai pautar isso está claro. Alcolumbre, PGR nunca vão pautar essas coisas. Essa PGR e essa liderança do Senado não vão pautar isso. Por quê? Todo mundo está com o rabo preso. Mas se nesta legislatura, que é favorável ao STF, já teve um número assim tão acachapante, cara, os caras estão pensativos. Isso está claro porque depois que o Bessias tomou o toco, o comentário de alguns, cara, bicho, acho que agora eles estão ficando mais assustados. Espero que sim. E que o Senado que vem seja mais corajoso, né? Seja mais, que peite mesmo o STF e fala, não, mano, é aqui que funciona. As regras pro STF, elas funcionam a partir do Senado, não de outra forma, né? E é isso. A outra coisa que isso tudo está mostrando, né, é que mesmo com o Alcolumbre segurando, a maior parte dos senadores estão se mostrando pró-impeachment, né? Esse é o outro recado que a derrota do Bessias trouxe, né? A derrota do Bessias se deu não por causa dele em si, mas por quê? Quando o Flávio Dino foi indicado pelo Lula, o Flávio Dino disse ao Senado que seria a favor, né, do Senado, de ajudar em algumas coisas, de proteger em relação a esses desmandes do Alexandre de Moraes. Aí beleza, quando o Dino entrou, qual foi a primeira coisa que ele fez? Ferrou o Senado, né? Só que ninguém imaginava que ia ter uma outra vaga assim, né, tão de imediato, e na gestão do Lula. Aí, meu irmão, o bicho pegou. E agora é luta de forças, os caras estão, queda de braço entre eles, né? E o Alcolumbre, gostando dele ou não, no meu caso não, né? Mas o Alcolumbre fez essa manobra para apresentar o Bessias, para deixar pro Lula, ó, nós vamos aprovar o cara. Só que quando na hora de votar, o cara tomar uma rejeição histórica, cara, histórica. Eles fizeram campanha, falaram que tinha aí já pelo menos 39 a 40 pessoas que estavam a favor deles.
E, cara, na verdade, eu lembrei agora, foram 47 senadores que reprovaram o Messias. E isso não era esperado pelo Lula. Né? E a outra coisa, a favor disso, né, o Lula disse que não indicaria outra pessoa, que no caso o Senado queria que indicasse o Pacheco, porque é amigo dos caras ali, e esse foi o acordo que o Lula não cumpriu. Mas um dos acordos que o Lula não cumpriu, né? E vai pesar nas costas dele, logo, logo. Né? E, e, o, e o STF, né, tá com essa vaga que provavelmente, segundo o Alcolumbre, vai jogar para a próxima legislatura. Ou seja, se o Flávio Bolsonaro, ou Zema, para mim tudo faz, ganhar a presidência da República, vai indicar um ministro mais à direita do espectro político. E não esses caras conchavados, né? E fora isso, esse próprio presidente, o próximo presidente troca mais 3, indicará mais 3 ministros, né? Que vão sair 3 e vai entrar mais 3. Com essa vaga agora são 4. Aí se a gente fizer a conta, suponhamos que o Flávio tenha ganho 4, ele vai indicar 4, né? Esse de agora é mais 3, 4. Com André Mendonça e o Nunes Marques e o Fux, irmão, são 7. Dá pra corrigir o STF, cara. Dá pra corrigir o STF. Dá pra quebrar essa palhaçada que tá acontecendo. Porque veja, não é que o STF tem que tomar decisões pra direita, não é isso. Mas tomar decisões justas. Decisões técnicas. É sobre isso que estamos falando, né? O STF precisa tomar decisões técnicas e não políticas, né? O Flávio Dino, o Zanin, o Gilmar, o Xandão, o Toffoli, cara, é tudo decisões políticas. A Carmen Lúcia também, né? Falou lá que era contra o cala-boca, mas aí ela aprovou o cala-boca, né? Pô, então é decisão política. Por quê? Tudo que a direita tentava fazer, o STF barrava. Veja, não é que a direita está certa ou está errada, não é sobre isso, mas é sobre ser técnico, sobre ser justo. Cara, ó, veja só o que aconteceu esses dias. Ou melhor, antes, lembra, um monte de gente chamava o Bolsonaro de genocida. Beleza, estão chamando. O Bolsonaro tentou entrar com recurso por causa daquela matéria da Veja, que postou o Bolsonaro com a cara do Hitler. E aí, o que foi dito? Não, que isso aí é só é um partido político, é um posicionamento político que existe, não é um xingamento, não é uma ofensa. Só que nessa semana em que o Marcelo Van Hatten, ou foi o Gustavo Gayer, que disse que o Lula era um nazista, o cara agora tá pagando, velho. O Flávio Dino disse, não, porque não pode xingar, porque nazismo é um xingo. Quer dizer, o STF está tomando decisões políticas e não decisões técnicas. Então é isso. Eu acredito que é possível a gente retornar à normalidade. Mas para isso, o STF precisa ser renovado, cara. Precisa ser renovado. Veja, desde 2019 tem essa briga entre a direita do espectro político brasileiro contra o STF. E ninguém quer derrubar o STF. Isso que a Globo fala, a Daniela Lima, essa galera aí idiota, besta, cara, que, pô, não consegue fazer uma matéria de verdade. Tudo que eles estão falando é mentira. Ninguém quer derrubar o STF. O que o pessoal quer é trazer o STF para a normalidade. E para trazer a normalidade tem que tirar o Xandão, cara. Vai ter que tirar o Alexandre de Moraes. Né? A cabeça dele é que tem que estar a prêmio. Quando eu falo prêmio, não de morrer, tá? Pelo amor de Deus, não é isso. Mas tem que sair, cara. Ele precisa ser expurgado do STF. Enquanto ele estiver lá, cara, ele é um câncer pro STF. Olha os desmandes, cara, as coisas que ele fez. Ele passou por cima da lei. Ele deu um lasque na lei e começou a tomar decisões pro seu próprio gosto, para salvar sua própria pele. E agora, a gente tá com esse abacaxi. A gente vai estar com um rombo econômico por causa do Master. Nós vamos pagar. O INSS, por causa do filho do Lula, virou uma bosta. A gente vai ter que pagar isso aí. O INSS, por causa do Lula e da Gleisi Hoffmann, que é outra coisa, também tem um buraco e a gente vai ter que pagar. E agora mais 12 bilhões que foram jogados pro Senado, a gente vai ter que pagar. Pô, velho. Tudo isso por causa do quê? O STF tirou o Lula da cadeia, pôs o Lula na presidência da República, e agora nós,
Nós vamos pagar. Você gostando ou não da direita ou da esquerda, meu, a gente vai ter que pagar, meu. Tanto de direita e da esquerda vai ter que pagar essa porcaria. E é nós que vamos ter que pagar. É nós. Eu vou dar ênfase aqui. E nós, e vamos pagar com impostos e tudo. Cara, a próxima presidência da república, meu, vai ter que rebolar pra governar, cara. Mas assim, eu prefiro que seja um outro cara aí que sofra, que o Flávio Bolsonaro ou o Zema, ou o Caiado também, né, que seja, pelo amor de Deus, Caiado não, mas tudo bem, melhor que o Lula. Que governe, ou que vai sofrer para governar o Brasil, assim, eu prefiro que esses caras sofram para ter que ajustar as coisas, do que manter essas coisas como estão aí, cara. E para isso, vai ter que reformar o STF para o Brasil voltar à normalidade. É colocar o STF na normalidade para o Brasil entrar na normalidade. E é isso, cara. A gente vai ter que seguir com fé e otimismo, né? Eu sei, arrancar otimismo não sei da onde, mas a gente vai precisar arrancar mesmo. É isso. Um abraço.